Olá, trader! Vamos aqui para algumas entradas, algumas operações, utilizando técnicas do nosso método milionário, método do indicador e também do método M5. Bom, começar aqui algumas entradas. A gente pode pegar aqui, ó, venda. Percentual. Será que mais dá tempo? Pegar aqui ainda. Porque é uma região de venda, tá? Os gatilhos estão aí. Então a gente vai aproveitar. Gatilhos esses que a gente aprende, né? No método milionário, método do indicador e no método M5. Mas M5 operando em 5 minutos, tá? Mas a gente consegue fazer aqui uma contagem, né? Olhar aqui no tempo e também ter uma ideia do que seria M5. Vou aguardar o tempo acabar, né? A primeira já pagou, mas a gente quer muito que pague essa segunda entrada. Ele entrou, eu coloquei atrasada ela, né? Porque tá ali a região, mas pagando a gente consegue ver o capital aumentar mais rápido, né? Mas aquela não pagou não, tá? Aquela não foi paga não. Que pena, né? Porque tá aqui muito claro, né? Que é mesmo de vendedores, aí como você pode perceber. E aqui eu vou fazer o seguinte: vender, percentual e vender. Certinho. Ó, aqui a gente ainda tem muitos gatilhos, tá? Que mostram a força vendedora presente nesse momento. Então, é venda. A gente tem que cuidar muito com as pegadinhas, né? Que o mercado tende a fazer. Porque ele vai, por momentos, mostrar compra onde tem venda. Mas é gatilhos, por isso que a gente tem que estar de olho nos gatilhos, tá? E agora aqui de novo vai acabar o tempo. E acabando o tempo a gente vai ter o resultado, né? A primeira já vai pagar. E agora a segunda, agora pagou as duas, né? Agora pagou as duas aí. Tirado o percentual. Nossa, 79? 79. Fiz aqui nessa região venda. Tem um pouquinho do percentual entrar aqui. Ó, venda. Nossa, entrou com delay, né? Mas foi. Ah, foi a de menor valor, mas igual, né? Nossa, igual. Vamos lá, vamos aguardar o final. Esperamos um resultado positivo e que pague todas as entradas. Pague todas elas, né? Tem tempo ainda, mas a gente já consegue perceber assim, claro que pode voltar lá para cima, né? Pode dar aquela volta e acabar dando um loss ali, mas
conjunção das técnicas, você que faz parte dos métodos, você está estudando, né? E tem estudado, você vai perceber que elas juntas, elas vão proporcionar para você uma maior qualidade. Irmã, vamos continuar então aqui a nossa alavancagem. Você com certeza nem iria perceber, ou ainda iria perceber, mas de fato iria acompanhar o desfecho da alavancagem. Porém, a verdade ela é libertadora, não é? E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Então, vamos sempre andar com a verdade. O que aconteceu aqui, né? Você pode perceber que após essa nossa última entrada, eu acabei ficando quieto ali, né? E eu tive um apagão, tá? Em virtude dos remédios, né, que eu venho tomando, em virtude daquilo que aconteceu há um tempo atrás, ainda preciso deles, né? Não gosto, mas preciso. E também o cansaço, né? Dias e dias. Dito isso para você, né? As operações elas ficaram por aqui, né? Você se lembra? Foi agora, né? Agora no vídeo. Agora no vídeo aí, né? Então aqui eu vou dar continuidade, vou fazer mais algumas entradas, utilizando técnicas do método milionário e após mais uma entrada utilizando o método M5, tá ok? O método do indicador, nesse caso aqui, só mesmo se nós tivéssemos a IK Option ou a Avalon aberta aqui do lado para que a gente pudesse replicar. Porém, para que fique o gráfico igual, né, nós sabemos que precisamos operar no mercado aberto. Né? Se não for o mercado aberto, não ficam iguais, não irão ficar iguais. Né? Então, para que a gente utilize a setinha ali, né, do método do indicador, é preciso, tá? É preciso que nós replicamos, né, a entrada para o mesmo par de moedas, é claro, de uma das corretoras que aceitam, né, o nosso indicador aí. Só que as técnicas do método do indicador, elas são técnicas, tá? Técnicas operacionais, que elas também podem ser agregadas aqui ao nosso método milionário, tá ok? Então, dito isso, a gente pode buscar vários e vários gatilhos. Essa é a importância de você estudar e buscar conhecimento. Essa é a importância. Uma vez que você tenha conhecimento, né? Aqui a gente já tem tudo preparado, tá? O valor, a expiração, né? Mas vamos aguardar um momento muito propício aí para a gente fazer a entrada, para não ser a entrada de qualquer jeito, né? Em qualquer região, de qualquer forma. Sempre com os melhores gatilhos, né? Aquela junção onde a gente pode estar pegando, olha, aqui dá para fazer. Tá, andou um pouquinho aí, né? Mas vai ficar na taxa. Cadê? Eu vou colocar no percentual. Ah, mas ainda cabe, né? Não, aqui percentual. Cadê o percentual? Aqui, agora sim. Agora aqui uma venda, né? Para dar continuidade. Ok. Bom, entradas feitas, né? Entradas feitas. Agora a gente vai aguardar o final do tempo. Entradas essas utilizando gatilhos do nosso método milionário, tá? Para quem já faz parte do método milionário, eu acredito. Olha só, vou tirar o zoom aqui para você dar uma olhada ampla e depois aqui em gatilhos, ó. A gente pode, eu vou te passar bem devagarinho aqui, bem devagarinho, ó. Você pode olhar e perceber, tá? Que são gatilhos das técnicas do nosso método milionário, tá ok? É esperar o tempo acabar, né? Pra gente colher o fruto aí, ó. O tempo acabou.
a última entrada, utilizando o percentual, né, para a gente poder ganhar tempo, para fazer rápido e para pegar em uma boa região, né, pegar uma entrada com uma boa taxa para a gente poder ter êxito, né, ter êxito. Bom, o método milionário, eu já vou fazer entradas, olha, eu vou fazer entradas utilizando o método M5, tá? Aqui nessa mesma alavancagem. Só para salientar, só para colocar novamente aqui para você, ó, veja bem, o método milionário ele já teve um investimento de R$ 4.000. Quem é mais antigo sabe disso e se lembra. Já falei e repito, a maioria dos irmãos e irmãs que fazem parte do método milionário são pessoas que hoje já acessam a prosperidade. Já tem uma mentalidade bem diferente do que era antes. E agora falando da época, já volto para operar com você lá, tá? Dá entradas agora utilizando o método M5. 100% daqueles que entraram quando o valor foi para R$ 4.000, 100% desses, e olha que são inúmeros, tá? Eu me surpreendi na época e me surpreendo até hoje quando eu vejo o número de irmãos e irmãs que entraram nesse valor, nessa época. A maioria tem êxito, tem sucesso, uma vida muito próspera. Até comentei já com você, né? Tem alguns irmãos que fazem sessões. Não é uma sala mensal, tá? É sessões. Por exemplo, ele vai divulgar uma sessão amanhã. O valor da sessão desses irmãos aí, o mais em conta é R$ 5.000. Ele entrega de 7 a 10 entradas assertivas na sessão. A sessão dele demora, mas eu falo dele para você ter uma ideia, demora entre 20 a 30 minutos. Ele utiliza técnicas do método milionário, tá? 20 a 30 minutos, a sessão dele é R$ 5.000 e ele entrega de 7 a 10 acertos. Ele acerta antes, olha, essa sessão aqui é 7 acertos, tá? Olha, essa aqui é 10, né? As pessoas pagam ele antes, né? Ele vai, abre no Zoom, faz lá 7 ou 10, conforme ele combinar, né, com as pessoas lá, e pronto. Acabou. A pessoa, ela já coloca na corretora um capital de R$ 5.000, é o que eu já vi, tá? É o que eu já vi. E ela vai fazendo soros ali. Claro que ela gerencia por alguns momentos ali, mas ela dá entrada alta. Ela deixa um pouquinho para trás, tá? Só que na sala, quando é paga, é 10 acertos, é 10 acertos. É 7 acertos, é 7 acertos, tá? E não é uma pessoa só que participa da sala, tá? Não é uma pessoa só que participa da sala. Pelo que eu já pude perceber, porque teve algumas vezes que eu participei através de pedidos, né? Alguns irmãos que fazem essas sessões falam, participar da sala, vai ser uma grande honra para mim poder ter sua presença lá, né? Eu, claro, fui, mas pedi, né? Olha, não me apresente, não coloque como teu mentor, só eu vou estar lá, né? Vou estar vendo, mas eu não quero nada de prestígio, essas coisas aí comigo não é o caso. Mas eu vi, né? Teve uma sessão que foi 20 minutos. Eu não tenho como participar, né? Gostaria de estar participando mais vezes, prestigiar, tá? Prestigiar, mas não tem como. Então, a maioria, veja bem, quando foi para R$ 4.000 o método milionário, foi uma revelação. E muitos irmãos não entenderam. E eu orava muito porque eu não estava dando conta de atender o suporte. Eu falava, meu Deus, o que eu faço? O que eu posso fazer? Né? Naquela época não tinha ninguém no suporte, era simplesmente somente eu. Eu nem pensava em colocar ninguém, mas hoje tem a irmã Esther, o irmão Neto, a equipe que eles colocaram, né, para te responder, estão te respondendo no Telegram. Lembre-se que estão te respondendo no Telegram, tá? Vou ficar olhando aqui, né, de repente aparece alguma entrada, mas aqui eu tenho que mudar sempre, senão na hora não entra. Então, o método milionário ele tem 11 módulos e são 11 técnicas, uma diferente da outra. Tá? Só tem um módulo, somente um módulo, que tem uma aula
que é uma técnica somente, tá? Agora, os demais, os 11, são técnicas completas, aulas completas, tá? Não que essa uma aula não é completa, porque somente eu dou risada de alegria, porque eu fico, até eu que, eu fui lá e criei. Não, foi uma revelação para colocar, tá? Quem não tá aqui não sabe, todas as técnicas colocadas no método M5, método indicador, método milionário, tá? Também da playlist aqui, né, gratuita, após revelações, tá? E eu fico assim, porque é um módulo em que existe uma aula, é uma técnica e existe irmãos e irmãs que batem as suas metas somente utilizando aquele gatilho. É incrível demais, sabe? É muito incrível. A capacidade nossa, a nossa capacidade, a capacidade do ser humano, ela é incrível. Uma vez utilizando, né, com sabedoria, certo? Senão não tem como, né? Disciplina, gerenciamento. Então, e a mesa proprietária, que inclusive respondendo perguntas, a mesa proprietária ela é exclusiva para o método milionário. Por que não para o método M5? Já que o método M5 tem tantos irmãos que têm sucesso ali, né? Tem prosperidade. Porque o método milionário ele tem várias técnicas. Para esse ano, você já sabe disso, né? Vai ser colocado técnicas do Forex e da B3. Logo, a mesa proprietária também vai haver irmãos operando no Forex, tá? Com o nosso capital e também na B3. Então, o método milionário acaba que ele é uma Ferrari, né? Eu não gosto nem de falar assim, mas o Neto trouxe essa ideia um tempo atrás e eu acabo falando aí, né? Mas eu acho mais bonita a Lamborghini do que a Ferrari, tá? Mas o método milionário ele é o carro-chefe, porque tem muitas técnicas diferentes, é uma outra visão, é mais avançado, né? Já o método M5, que eu vou fazer operações agora para você acompanhar, são técnicas utilizando o tempo gráfico de 5 minutos. Antigamente era 199, 199,97 o valor de investimento aqui para você aprender a operar no método M5. Passou por um tempo para 99,99 centavos e agora está nesse investimento especial de 59, que não paga nenhum lanche, tá? Isso aqui não dá nem para lanchar por aí. E às vezes o lanche nem é bom. E aqui você vai aprender, tá? Um conteúdo com mais de 27 aulas completo para você sair operando. Você vai ver operando aqui agora, utilizando o gráfico de 5 minutos, e você que já opera, você que já entende um pouco, você vai perceber que é simples, tá? De fato, a ideia do método M5 é a facilidade. A ideia principal do método M5 é a facilidade operacional, tá? Eu entendo quando alguns irmãos falam assim, coloca a mesa proprietária lá para o método M5, coloca lá também. A maioria dos irmãos que entraram para o método M5 estão no método milionário. A maioria. E, sabendo disso, já é mais um quesito para a mesa proprietária. E eu também vou abrir aqui, já falei isso, mas de repente você não se lembra. Ó, agora estamos no gráfico de 5 minutos, tá? Estamos no gráfico de 5 minutos, certo? Irei procurar uma entrada raiz do nosso método M5, tá? Uma entrada que condiz muito com o nosso método. E você vai acompanhar aqui. Olha, quase que eu estou falando aqui. A expiração, ela depende muito da técnica a ser usada, ou ainda dos gatilhos junto ao método M5. Veja que são mais de 27 aulas, então, e não são aulas de 10, 15 minutos não, lá tem aulas lá de mais de 2 horas, 3 horas, tá? Para você realmente aprender, para você realmente aprender. Então, a expiração ela vai depender muito dos gatilhos que a gente tem para operar. Você pode colocar de 15, de 10, de 5, de 2 minutos, de 1 minuto, entendeu? Aqui nesse caso, eu vou colocar deixar pronto, né? Vou deixar pronto uma expiração de 5 minutos, tá? Para quando nos aparecer uma entrada. Então, o método M5 ele transformou a vida de muitos irmãos operando.
E eu me lembro como se fosse agora, se fosse hoje. Os irmãos que entravam para o método M5 falavam assim: nossa, professor, mas é só isso mesmo? Porque assim, eu pretendo aumentar os valores, né? Eu pretendo ter um gerenciamento para operar, mas é só aquilo que eu vi, é aquilo lá. Mas é claro, gerenciar, sabe? Tem que gerenciar, tem que cuidar muito do capital ali que você coloca, né? Tem que ter muita disciplina para você estar operando. Não é simplesmente é, eu vou clicar, eu vou entrar e vou operar de qualquer jeito. Não, tem que ter um raciocínio lógico de um porquê. Por que que eu vou comprar? Por que que eu vou vender? Por que que eu vou colocar uma inspiração de 5 minutos? Por que eu vou colocar uma inspiração de 2 minutos? Isso, o método M5. E todos os métodos, né? Você sabe que no método milionário, nas 11 técnicas que nós temos ali, vai haver esse ano, como eu já comentei, Forex e AB3. Então, assim, é tudo muito completo. Ah, e respondendo perguntas, né? Foi perguntado, vai haver mais técnicas de opções binárias ali no método milionário? É claro que vai. Foi dito para você lá desde o começo, que sempre haveriam novas técnicas. A respeito do bônus da alavancagem, eu já falei desde o antigo canal, que foi banido porque haters, né? Pessoas que não gostam do nosso trabalho, principalmente porque a gente fala muito da palavra de Deus, eles entraram em comum acordo na época, e isso a gente descobriu depois, né? A gente descobre as coisas. E eles colocaram lá que nós falávamos coisas erradas, e enfim. YouTube, como era um número alto e grande, porque esses influencers, não todos, tá? Mas aqueles que não gostam do nosso trabalho, eles têm um grande número de pessoas que os seguem, né? E acaba que eles tomam uma atitude e o canal foi perdido. Tanto que agora também o WhatsApp, tá? O número de WhatsApp, ele está fora. Não é que nós não estamos lá. Nós nunca estivemos fora, tá? Do suporte lá no WhatsApp. Isso dá uma dor no coração e foi denunciado. O Neto, ele teve a atitude, né, de abrir para todos o número do WhatsApp. Era só para alunos. Mas aí o Neto, olha, vamos atender todo mundo, vamos tirar dúvidas de todas as pessoas. A gente tem uma equipe agora, sabe? No direct tem muitas perguntas. Foi aberto e quando aberto, essas pessoas, ou as mesmas, eu não tenho ideia, né, se juntaram para poder banir, né? E agora nós estamos com o mesmo número, porém estamos fazendo o suporte via Telegram, tá? É só você, é o mesmo número. Ah, eu não tenho o Telegram. É só baixar lá, é bem simples, na Play Store, né? Você vai lá, coloca lá, Ó, eu vou dar uma entrada aqui. Nós temos alguns gatilhos, tá? 5 minutos, né? Ó, foram dadas entradas aqui. Expiração de 5 minutos. Operação raiz, tá? Do nosso método M5. Ó, dá para dar mais uma entrada porque ele está na região ainda. E aqui a gente usa agora o... Ah, mas entrou com um delayzinho ali, né? Poxa, eu queria entrar com mais essa entrada, mas eu quero que ele vá um pouquinho mais acima aqui. Um pouquinho mais acima para poder pegar uma região ali, né? Ah, vou pegar aqui mesmo, tá? Pegar aqui mesmo, até porque a expiração é de 5 minutos e é região vendedora. Se eu tiro aqui o zoom, deixa eu tirar o zoom. Se eu tiro aqui o zoom, ó, você que já é do método M5, você consegue também perceber os nossos gatilhos, tá? Os nossos gatilhos, você consegue percebê-los, ó. Mas é tudo muito simples, né? Para quem já é do método M5 sabe que o método M5 ele é uma metodologia bem simplificada, bem simples mesmo, para que você possa operar, né? E atingir e realizar os seus objetivos, sonhos e metas. E quantos irmãos através do método M5 alcançaram? É inúmeros. Lá no Instagram, aquelas bolinhas que eu não sei o nome delas,
Você pode passar ali por elas e ver que tem muito relato de irmão ali, de muito tempo atrás. Não é agora, sabe? É um trabalho que a gente faz com muito amor e muito carinho. Pra você, por você. Ah, mas por que a gente deve amar o nosso irmão, né? A gente deve amar o nosso próximo. É bíblico. E é por essa razão. E eu não queria voltar nesse assunto, mas muita gente fala, por que vender então? Por que não dá, já que falam tanto de amar o próximo? É um propósito que faz parte da corrente do bem. Aqui no canal, no Instagram, etc., a gente não abre. O que a mão direita faz, a esquerda não pode saber, não precisa saber, né? É bíblico também. Agora, para quem entra, né, para quem acredita no nosso trabalho e confia, lá dentro a gente abre, né? E por quê? Para que você também possa replicar isso na sua vida, dando continuidade na corrente do bem, porque amanhã ou depois pode ser que um filho seu faça, um primo, a esposa, alguém vai dar continuidade através desse movimento, né, que a gente está fazendo e que você vai fazer, outras pessoas também tendem a fazer para que dê continuidade na nossa corrente do bem, que não é algo nosso, tá? É algo que vem do alto para ser feito. Dar a mão para outra pessoa, né? Poder ver o sorriso de outra pessoa, fazer com que outra pessoa possa se ver, se olhar, se sentir amado, né? Querido, querida, e poder colocar um alimento na mesa, né? Entendo que quando o método milionário foi para R$ 4.000, muitos irmãos falavam assim: nossa, eu nunca vou poder fazer parte, eu quero fazer parte, né? Mas foi revelação, teve o propósito do porquê, né, de ter aumentado. Foi na época que, nossa, sem esperar, né, sem esperar, ligações dos projetos. Olha, tá precisando daqui, tá precisando daqui. E antes foi revelado para aumentar. Antes foi revelado para aumentar. E nós, sem entender, mas a gente só obedeceu, foi lá, a gente foi lá e então aumentou, né? Teve, por um período só, não foi por um período longo, por um período só, foi aumentado o valor, e assim que começou os inúmeros irmãos entrar, nossa, a gente ficou muito surpreso, aconteceu de que veio depois das ligações, a gente até ficou emocionado na época, muito, porque falou, olha só, como é maravilhoso, né, tudo no tempo de Deus, e foi tudo resolvido, e os irmãos que entraram nesse valor, foi como se assim, por exemplo, o método milionário foi revelado, por isso que ele foi criado. Pronto, né? E ali quem entra não é porque pagou o valor, né, do investimento que está pagando o preço. Não, pagar o preço é você estudar, praticar, entender, sabe? Levar com seriedade, ter disciplina, fazer de fato o dever de casa, né? Esse é o pagar o preço, tá? Então, e é feito com muito carinho para você, através de revelações. E quando acontece a revelação de ser R$ 4.000, inúmeros irmãos entraram. E, para nossa surpresa, por quê? Porque a gente ficava pensando assim, nossa, né? E, ó, algumas entradas ali já terminaram, né? A gente tem essas aqui que tá bem amarradinha no preço, né? Tá bem amarradinha ali, tá? Mas o loss, ele acontece, tá? O loss ele acontece. Aqui eu acho que foi um empate, inclusive. Tá. O loss acontece, mas vamos procurar ganhar mais e perder menos. Aqui, havendo essa perca, né? Claro que a gente não queria, mas a gente consegue ir para um número muito bom aí na alavancagem, né? Uma conta negativa, ó, foi o loss, certo? Foi. Mas aconteceu. Faz parte do processo, né? Deixa eu dar uma olhada no par aqui de repente, se a gente tiver alguma coisa, né? E desses inúmeros irmãos, e a gente tem contato com eles no Instagram, Telegram também. E inúmeros irmãos, a maioria, olha só, a maioria faz a sala com uma sessão. Não é uma sala que faz diariamente entradas, não. Não é diariamente entradas, tá? Essa sessão que é paga 5.000 e tem a da irmã que é 7, tem o do irmão também, tem um irmão que era 10 na época. Eu não sei se ainda é, porque eu não consigo acompanhar todo mundo, né?
E nem todo mundo também traz pra gente um feedback. Porque começa a ter vaidade, ego, né? Eu consegui, eu sou isso, eu sou aquilo. Infelizmente, nesse caminho, tem muito irmão que se desvia, né? Começa a ganhar valores, larga a família, larga a esposa, bom, dinheiro, né? Por isso que eu falo, a prosperidade que a gente coloca aqui para você não é o dinheiro. Jamais foi o dinheiro. Se você achava, ou acreditava, ou pensava que é o dinheiro, você está muito enganado. A prosperidade aqui é do transbordo da abundância. É claro, é lógico, né? Quando você vai operar, você coloca um capital, que é o dinheiro, você vai no final da sessão, você vai ter o dinheiro, você vai sacar, vai ter na sua conta bancária, você vai se realizar, né? Mas isso e essa questão do dinheiro não tem nada a ver com prosperidade, tá? Prosperidade é você ser uma pessoa que por dentro de você, você é limpo, é limpa, uma pessoa que fala palavras de amor, que exala amor ao próximo, que transborda prosperidade, né? Que você vai abençoar outras famílias, de repente, não com uma cesta básica, claro que se for também, que maravilha, mas com algo maior, um transbordo verdadeiro, para você falar, olha, o poder de Deus é infinito, essa aqui é a glória dele, tá? E você quer reformar a tua casa? Tá aqui. Como assim? Não, você é cristã, você é uma pessoa independente de placa de igreja, né? Você acredita no nome santo de Deus e quantas vezes você se ajoelhou aqui pedindo para que Deus abençoasse? Está aqui, né? Tem muito irmão do método bilionário que já realizou essas e muito mais disso, tá? É que eu não trago aqui porque eu acho que não convém, né? Que a mão direita faz, mas eu trago um pouco aqui para que você possa se espelhar, para que você possa colocar isso no teu coração e levar isso, o transbordo, entendeu? Muita gente jovem chega e fala assim, porque eu quero comprar uma Porsche um dia e tudo mais. Legal, muito bacana, né? Isso aí a gente entende, né? A juventude e tudo mais. E muitos que já entraram lá atrás, né? Que tiveram e têm esse sucesso até hoje, porque muitos fazem alavancagem de conta de terceiros, tá? Então tem os irmãos da sessão e tem os irmãos também que faz alavancagem, tá? Eles divulgam alavancagem. O Neto mesmo trouxe um dia e falou assim, olha aqui esse rapaz aqui, lembra dele? Eu falei, nossa, que maravilha. E eu sei que ele vai trabalhar de forma correta, entendeu? Vai trabalhar de forma correta. E ele divulga-se na internet, né? A gente não pega e indica. Por quê? Nossa, irmão, indica lá pra gente. Por que não? Porque eu quero que você seja ele amanhã. Eu melhor do que ele amanhã. E melhor do que eu amanhã. Entendeu? Eu não quero que você dependa. As pessoas que procuram ele, depende. Você que está aqui, não. Não é por acaso que você está aqui nesse vídeo. De repente você poderia estar num vídeo de qualquer outro trader por aí. Ou acompanhando um trader que fala que vai alavancar para você. Daí você vai, faz uma alavancagem, dá certo, faz outra, dá certo. Aí você vai lá e faz uma conta de comprar um carro novo, faz uma conta de comprar uma casa, né? E de repente esse trader some. Aí você fala, e agora para me pagar? Eu vou operar então, mas como é que você vai operar se você não sabe? O meu objetivo aqui é você ser transformado. Método M5, você operar, você fazer dinheiro, você fazer uma sala onde as pessoas vão ser abençoadas através de você e você ter a bênção. Você no método do indicador, abençoando a sua casa na prosperidade e de repente sala de sinais ou sessões, eu não sei o que você, ou alavancagem, né? O que mais é feito é alavancagem e sessões, que eu já percebi de todos, da maioria, que tem uma vida muito próspera, né? Porque imagina só, o jovem lá e os outros irmãos, tem irmã também que faz, né? Tem uma irmã que ela não tem, assim, segundo grau. E quando ela entrou no método milionário, ela falou assim, e agora, hein? Porque eu não tenho muito estudo, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Conversei muito com ela na época. Falei, não, irmã, o mais importante é querer. É ter atitude mesmo de fazer. Ela foi, estudou, teve as dificuldades, teve os loss, teve as percas, teve as pessoas que falavam para ela que isso era loucura. Muitas e muitas pessoas falando para ela que isso não era coisa de mulher, não fazer, né? E hoje, depois de um bom tempo também, tá? Não é que foi do noite pro dia.
E hoje ela faz as sessões dela, só que a dela é R$ 7.000. A dela é R$ 7.000. E é uma sessão de 7 a 10 acertos também que ela faz. Ela fazia no Zoom uma época, não sei se ainda é, mas acho que deve ser, né? É mais prático lá. E eu sei que era assim que ela fazia. E ela falava: Nossa, professor, eu nem acredito. Aí havia momentos que ela falava assim, às vezes, gatilhos mentais. Olha só, ela acessando a prosperidade e ela pensando assim, ela falava. Isso serve pra você, tá? Isso serve pra você. Ela falava assim, sabe, eu tô na sala, daí eu dou uma entrada lá, né, do 2, 3, 4, 7. Ela recebe antes, todos eles recebem antes, né? Aí ela pega e dá um bom dia então, boa noite, boa tarde, né? Porque ela fazia 3 ou 4 sessões por dia e não era uma pessoa só na sala dela, né? Olha só como a vida dela se transformou. Uma pessoa que não tinha segundo grau e, né, filhos, aluguel. Hoje ela tem a casa dela. E casa alugada também dela, que ela recebe aluguel. Tá, mas isso não é o caso agora. E ela dizendo assim, me sinto um pouco culpada, uma época. Eu falei, por quê? Aí ela diz, por isso que eu fico com pena do WhatsApp, né? Porque lá era um contato direto. Mas o Telegram também vai ser. O Telegram também, benção. Abaixa o Telegram e fala com a gente no suporte lá. Essa irmã falando assim, me sinto culpada porque, sabe, a técnica que eu uso para operar é tão simples, professor. É tão simples. E ela falou assim, porque a minha filha, ela tem uma filha. Irmãos, eu vou abrir aqui, mas é bênção e a irmã tá tranquila, não tem problema nenhum, tá? A filha dela, de 14 para 15 anos, ela já estava fazendo a sala já, tá? Método milionário, ela foi do método M5, mas ela se sentiu melhor nas técnicas do método milionário. Aí essa irmã, ela pega e fala que passou para a filha dela como deveria operar, porque ela precisou fazer uma viagem para cuidar, se eu não me engano, não era mãe, mas não era mãe biológica, né? Uma pessoa que criou ela. E ela quis ir lá e tinha as pessoas que queriam as sessões, e ela não queria parar. Chegou para a filha dela e falou: "Filha, é isso aqui". E ficou com a filha dela treinando, treinando, treinando. Aí na viagem ela fez uma sessão com a filha dela, como se fosse ali, né? Aí ela explicou para as pessoas: "Olha, quem vai estar fazendo a sessão", ela não falou que era a filha dela, né? Era menor de idade, mas autorizada pela mãe, tá? Antes que alguém venha aqui e queira banir o que eu tô falando, né? Que é complicado, né? Aí a filha dela fez certinho. Ô, irmão, eu sei que parece, mas é bênção, né? Aí ela viajando, né, cuidando, né, da pessoa que cuidou dela quando ela era criança, né, criou, mãe, na verdade, não é biológico, mas é mãe, criou. E ela foi, né, e realizou tantas coisas lá, reformou a casa dela, era o sonho dela, era o sonho dela. Reformou a casa, comprou móveis. Nossa, eu sei que, ela me contando na época, assim. E deixou também o vizinho. Isso eu lembro muito bem, como se fosse agora. O vizinho tinha um carro que ele não tinha muito dinheiro para colocar gasolina no carro dele. Motorista, é um bom motorista, né? E o que ela fez? Ela pegou esse senhor que não tinha um trabalho e falou: Ó, seguinte, a partir de agora você vai trabalhar para minha mãe. Você vai ser o motorista dela, porque ela não dirigia, né? Uma senhora e tudo. E ela pagava para ele mensal para que ele levasse para os lugares, né? Para não depender de ônibus e em consultas e outras coisas mais. E a filha dela fez a sala. Eu não sei quantas vezes, tá? Eu não sei quantas vezes, mas que foi que se fosse uma vez. E eu peguei. E essa irmã, tá? Eu contei essa história agora e voltando porque ela falou do gatilho dela, que ela se sentia mal porque ela tinha uma entrada tão simples e ela ficava pensando assim: poxa vida, né? Eu tô cobrando R$ 7.000 por pessoa e é só isso aqui que eu faço. Aí eu falei para essa irmã, falei, irmã, primeiro que você tem que voltar pro terapeuta, né? Primeiro, leitura bíblica, né? Orar, jejuar, esse é o principal de tudo. Mas procura um terapeuta para poder trabalhar isso aí. Eu procuro até hoje e faço até hoje, tá? Para trabalhar minha mentalidade, etc e tal. Sei que tem irmãos que não gostam da ideia, mas enfim, cada pessoa é cada uma, né? Eu faço até hoje. E essa irmã, ela voltou, né? Ela já fazia, voltou a fazer, para trabalhar essa questão nela. E eu ainda disse para ela assim: olha, irmã, é o seguinte,
Para você, hoje parece simples. Mas lembra lá atrás, quando você chorava nos áudios, que não conseguia entender nada, não falava nem Kendall, ela falava Kendro, né? Pela questão do estudo, né, dela, do conhecimento. Eu falava, irmão, você não sabia nem falar a palavra Kendall. Você não sabia o que era um gráfico, você não conseguia entender. Você falava, irmão, eu tô quebrando minha cabeça aqui, não consigo entender isso aqui, pelo amor de Deus, e agora? Eu não vou desistir. Então lembra daquela época, lembra como foi difícil no começo. Você não sabia, você não conseguia ver. Você não entendia o que era uma macro tendência, o que é uma micro tendência, o que é uma tendência de alta. Não, nano tendência, né? E agora, olha o nível que você chegou. Então não é que é uma entrada simples, é que você conseguiu simplificar o que você faz. E ficou tão simples que você conseguiu passar para tua filha. Aí ela já, né, e ela foi na terapia, ela continuou, até hoje ela vai, ela não parou mais. Porque tem que trabalhar a mentalidade, né? E assim, irmãos, eu falo para você, hoje pode parecer muito difícil. Mas amanhã vai ser igual essa irmã aí. Você vai olhar e falar, nossa, mas como é simples. Vai ter loss, né? Eu tive loss aqui. Mas não vai fazer nenhuma diferença na tua vida mais. Porque você sabe como fazer dinheiro. Tá? É claro que eu acabei de falar que a gente vai fazer o quê? Buscar prosperidade. Mas o que, que você faz quando você vai e sai da sua casa às 5 horas da manhã para ir trabalhar? Você vende a tua vida por dinheiro. Você vende o tempo da tua vida. E é por um valor pequeno, né? Infelizmente. Mas eu entendo que é agora. O que é necessário fazer agora. É necessário fazer, né? Mas tem que haver, colocar conhecimento dentro para se transformar em sabedoria que vem do alto para você se libertar disso, né? Para ter a liberdade, entendeu? Essa irmã, ela não faz parte da mesa proprietária, tá? Oro para que ela entre, porque ela opera muito bem. Ela também quer, ela fala assim, dá tranquilo para mim fazer as sessões e tá na mesa. Eu falo, irmã, eu quero que você entre na mesa, mas o teu nome tem que ser revelado. E o nome não ser revelado não quer dizer que a pessoa ela não mereça. Não, é porque tudo é no tempo de Deus. Os irmãos às vezes não entendem isso, né? Até também a questão da alavancagem, que é os 200k para o método milionário. Já falei desde o primeiro canal. Assim que foi feito, assim que foi revelado para ter. É através de revelações. Ah, mas é. Irmão, você não ouviu o que foi dito lá atrás? Eu, né, o nosso coração da equipe é de pegar e fazer um madrugadão, fazer direto 15 dias, 20 dias, 30 para alavancar de todo mundo. Mas não é assim. Quando foi revelado para ter, que você sabe que quem entrou lá no comecinho não tinha, quando quem entrou lá no comecinho não havia. Foi depois, foi revelado, né? E a pessoa tem que ser revelada. E também para a mesa proprietária. E essa irmã fica, me coloca lá. E ela fala, não é porque eu tô gananciosa. Não é, ela não é, nem um pouco. Ela, nossa. Ela fala, é porque aí eu vou conseguir abençoar mais, porque ela tem muita coisa que ela tá fazendo. O que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber, né? Então já aqui quem é cristão sabe o que eu tô falando que ela tá fazendo, né? É maravilha de Deus, é a corrente do bem, isso é incrível, né? Mas irmãos, eu vou ficar por aqui. Já falei com você o bastante. Já passei para você aqui exemplo de pessoas que nem falar Kendall sabiam, falava Kendall, e hoje tem a sua sessão, que é de R$ 7.000, no caso dessa irmã, né? Ela entrega de 7 a 10 vitórias por sessão, tá? Por que de 7 a 10? Eu até perguntei para ela, ela falou, é porque assim, dentro do que eu opero do meu gatilho, eu consigo ver se eu vou ter 7, se eu vou ter 10. Se tá mais tranquilo, 10 tranquilo. Se não, eu falo 7. Às vezes acontece de falar 7 também para a pessoa antes, né? E na hora da sessão, ó, vai dar para fazer 10, mas, né, controla aí porque não tá tão favorável assim. O mercado é cíclico, né? Mesmo com um gatilho em formas operacionais, a gente tem que estar trabalhando sempre com o que ele faz, não o que a gente quer. Eu quero que suba.
seria bom, né? Eu falava, quero que suba, eu vou comprar. Agora sobe até. Não, a gente tem que olhar, observar e entender o que ele está falando. Ele conversa com a gente o tempo inteiro. No curso para iniciantes, quando eu coloquei, o primeiro, né? Eu com problema na garganta, coloquei o aparelho para fazer e tudo mais. E fiz, né? Porque veio revelação para fazer. Então não havia nada nesse mundo que não ia me fazer colocar o curso para iniciantes, né? E lá eu falava: o Kendall fala com você. O Kendall conversa com você. Olha para ele, olha o que ele quer te dizer. Ele sempre quer dizer algo. Aí quando você pega técnicas, método do indicador, método M5, método milionário, né? E vai fazendo uma junção das técnicas, aí você vai olhar, bater o olho e falar: ah, ele está falando comigo. Ele está conversando comigo. E assim também é a tua profissão que você faz hoje, né? Que você trabalha. Só de bater o olho, um pedreiro, só dele bater o olho para um piso, ele fala: ó, vai ter que fazer um desnível aqui, desnível ali, né? Ele vai bater ali o nível para ficar retinho, né? E ele sabe, uma tinta para misturar, quem é pintor, a tinta tem que ser essa aqui, na cor tal vai chegar. Mas como que você sabe? Anos de experiência. A tinta fala comigo. Um exemplo, né? Tudo é assim, né? Então, acredita que você também vai conseguir. Eu tenho essa fé. Você não está aqui por acaso, tá ok? Deixa o meu abraço, o meu muito obrigado e acredite, o teu tempo ele vai chegar. Pode ser agora, pode ser amanhã, mas o fato mais importante é continue. Jamais pense em desistir. Por mais que as pessoas falem que não, que isso aí, que aquilo outro, pense que é algo de um problema que essa pessoa tem na vida dela, que ela não acredita na prosperidade infinita e ela transfere isso para outras pessoas. É aquela brincadeirinha da maçã podre, né? Uma maçã podre ela contamina as outras que não estão. Ande com pessoas que pensem positivo, que falem coisas positivas, que acreditam no impossível, porque você também fará o que essas pessoas vão fazer, que é o quê? Coisas que para outras pessoas são impossíveis e é muito possível. Fique na paz, na fé e sempre se lembre, dentro do seu coração, Jesus ama você.